Levante, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão, os povos, mas sobre ti, repita isso comigo, mas sobre ti, aleluia, o Senhor virá surgindo, e a glória se verá sobre ti. Vira para essa pessoa que talvez está longe de você e fala assim: a glória vai vir sobre você. A glória vai vir sobre a sua vida. Para você que gosta de anotar, o tema é dias de lutas e dias de glória. Tá chegando o dia de glória na sua vida. E essa mensagem não é triunfalista não, tá? Você vai entender o que é dia de glória até o fim dessa mensagem. Você está preparado para dia de luta? Isso, porque quem não está preparado para dia de luta, não está preparado para dia de glória. Porque quando nós lemos o texto de Isaías 60, nós vemos Isaías profetizando para um povo que tinha enfrentado 70 anos de cativeiro, depois saído da Babilônia, encontrando Jerusalém toda destruída. Deus envia Neemias para reconstruir os muros, Deus envia Esdras para reconstituir a adoração daquele lugar, mas agora eles precisavam de mais uma coisa: dar passos em direção à reconstrução. Porque o povo de Israel aqui, ele vivia em meio à escuridão espiritual. Então não adianta ter uma casa bonita, um carro bom, roupa legal, se você vive em uma escuridão espiritual. Aqui, essa promessa de Deus aqui, que a luz viria sobre eles, trazendo a restauração e esperança, era essa nova estação de Deus que estava vindo sobre a vida deles e sobre a nossa vida. Mas o chamado de Deus para nós, em meio às lutas, é que nós venhamos agir. É um chamado à ação. Se eu e você não agirmos em prol daquilo que nós sabemos que é Deus falando sobre nós, nós vamos viver só dias de lutas e não vamos entender o que é dias de glória. Deus não levanta ninguém para ficar parado. Ele levanta as pessoas para resplandecer a glória dele. Você está aqui, você precisa resplandecer a glória do Senhor sobre esse lugar. Você precisa resplandecer a glória do Senhor sobre o seu GPS, sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde você pisar, que a glória do Senhor resplandeça sobre você. Então esse tema, dias de luta e dias de glória, na verdade é uma representação da nossa vida. Todos aqui têm lutas. Nossa, que revelação, pastor. Não. Todos aqui têm lutas. Mas será que você nasceu só para lutar? Será que eu nasci só para enfrentar dificuldade? Será que eu nasci só para passar de prova em prova, de prova em prova, sem conquistar nada? O capítulo 60 de Isaías aqui é essa profecia da restauração dirigida a um povo que já tinha perdido a sua esperança. A um povo que só lutava e não via nada acontecer. E historicamente foi proclamado esse capítulo 60 após esse cativeiro, ruína e vergonha. Jerusalém estava destruída, precisava de um templo, o templo foi reconstruído, precisava agora de uma esperança no coração das pessoas. Por quê? Porque não adianta reconstruir do lado de fora, sendo que do lado de dentro as lutas não param. E as lutas do lado de dentro, ela só é reconstituída através de alguém que se chega mais perto das promessas de Deus. E agora nós precisamos entender o que é dias de glória. Qual o propósito do dia de glória? O propósito do dia de glória, para você não se perder, é exaltar o nome do Senhor. É aquele momento em que você fala assim: se não fosse Deus. Porque enquanto eu estudei, eu fiz essa conexão, eu fui lá, você está pronto ainda a lutar. Porque enquanto eu e você não descobrirmos que dias de glória é, na verdade, glorificar ao Senhor, nós vamos ficar falando que as nossas férias de verão é dias de glória. Não, é dias de refrigério, porque você lutou para estar lá e agora você tem que resplandecer a glória do Senhor nas suas férias. Nossa, você tira 4 férias por ano? Graças a Deus. Vai chegar aí no dia, imagina 4 férias no ano.
É sonho de todo mundo. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa hoje, eu e você precisamos entender que a restauração não acontece se não existe uma história construída. Vou repetir: a restauração não acontece se não existe uma história construída. Uma casa que você reforma ela já foi construída. Alguém ficou feliz quando ela ficou pronta, mas ao passar dos anos, o sol, a chuva, o vento, o telhado precisou ser reformado, a cozinha precisou ser tirada, o chão precisou ser remodelado, as coisas precisaram consertar. Por quê? Porque existia algo construído e que precisava de remodelar. Assim somos nós, que vivemos nós nascemos de novo na família de Deus e nós estamos novo em folha, né? Nasci de novo em Cristo. Só que aí vem lutas, vem vendavais, vem desafios, vem falsos levantando contra você, as suas emoções elas vão implodindo e aí você precisa de restauração. É isso que o povo estava precisando aqui. Esse povo estava precisando de alguém que falava assim: levanta a sua cabeça. Você já chegou para alguém que estava cabisbaixo e você falou: ei, levanta a sua cabeça. É isso que Isaías está falando aqui. Ele fala: levante-se, resplandece, porque vem a tua luz. E o verbo aqui, levanta, levanta-te, é uma ordem de levantar e caminhar. Não é só fique de pé. O verbo levanta-te aqui é: levanta e põe o pé na estrada, porque Jerusalém precisa de você lá. Não adianta ficar chorando em Babilônia pensando que é difícil demais chegar em Jerusalém, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje parece muito com Babilônia. Só que você está rumo a Jerusalém. Não deixe com as distrações do meio do caminho possa te impedir de chegar à nova Jerusalém que está sendo preparada para mim e para você. Quantos creem nisso? Então nós estamos falando aqui de um povo que estava humilhado, um povo que já não acreditava em si próprio, mas Deus, Ele chama esse povo a levantar da poeira, bater a poeira e falar assim: ei, você sofreu uma queda, é fato, mas levante e caminhe de novo. Porque a queda ela pode até machucar, mas se levantar é uma atitude de alguém que deseja ser curado. E a queda não venha parar você. Que a queda venha ser só mais um impulso para você prosseguir adiante. Que as experiências do passado apenas sejam um impulso para você ser mais forte no futuro. Porque essa palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas hoje é para nós pararmos de reclamar com as pedras que as pessoas estão lançando sobre nós. Ai, pastor, é muita pedra. Todo mundo só me apedreja. Todo mundo só joga pedra em mim. Pare de reclamar das pedras que eles te jogam e comece a usar ela para reconstruir os degraus que vai colocar você numa posição mais alta para você enxergar mais longe. Aleluia. Tem muita gente fazendo muita coisa contra mim, pastor. Coloca debaixo do seu solado, porque assim você vai ficar numa posição mais alta e vai conseguir ver o plano de Deus com mais clareza. Mas não era para estar no chão? Não, eu usei como pedestal para eu subir e conseguir do monte enxergar o que Deus tem para a minha vida. A sua história do passado, ela não pode ser um impedimento para você viver o que Deus tem para você. Porque quando Ele te encontra, quando Ele me encontra, sabe o que Ele fala, Kaique? Ele fala assim: acabou o seu passado. Não, Senhor, mas o Senhor não sabe. Eu sou Deus, eu sei. Mas eu estou falando que a partir de agora você tem uma nova história comigo. Então não deixe com que o seu passado venha impedir você de viver uma nova história. Esse povo aqui estava precisando disso e Deus levanta um profeta que poderia muito bem ficar no palácio, porque ele era um homem sábio. Isaías, ele tinha um poder aquisitivo. Existia pessoas que davam oportunidade para ele. Ele podia muito bem falar assim: quer saber, eu vou viver minha vida, eu vou curtir as minhas finanças, eu vou curtir os meus bens. E ele fala: não, eu preciso profetizar para um povo que precisa ouvir da palavra de Deus. Deus precisa de você aqui. Porque muitas vezes nós queremos estar no meio da multidão. Nós queremos estar no meio da onde tem muita gente fazendo muita coisa para a gente não fazer nada. Aí Deus tira um pouco para cá,
tira um pouco para lá, coloca você num lugar onde você olha para o lado e fala assim: eu acho que é eu mesmo que tenho que fazer. Talvez na igreja lá do Brasil, né, não tinha espaço para você servir no ministério infantil, de tanta gente. Aí Deus te traz para um lugar que, se não for você, vai ser você. Amém? Então Deus te chama a sair desse desânimo. Tem pessoa que ela pegou o desânimo como filosofia de vida. O desânimo não pode ser sua filosofia de vida. Tem pessoa que, quando chega perto de alguém, ela já entristece, cai o semblante, para aquela pessoa ter dó dela, para ela contar, reclamar do desânimo que ela está. Deus não te chamou para isso. Está aqui uma igreja que vai sim saber que é difícil as lutas. Está aqui sim pessoas que sabem que você passa desafios. Mas está aqui pessoas que, quando olham para você, falam assim: não é impossível, Thaís, vai acontecer em nome de Jesus, nós vamos orar por você, vem cá, vamos dar as mãos. Por quê? Porque nós não vamos ter o desânimo como filosofia de vida. Dias de luta não pode definir o seu fim. Deus, ele ainda tem muito mais para fazer através de você. Não é em você, porque nós somos muito bons em receber profecias para o que Deus vai fazer na nossa vida. What about if you want to use you to bless somebody else? Será que Deus, ele pode nos usar para abençoar outra pessoa? Então eu estou aqui para encorajar você a lutar para que a sua fé não desfaleça nesses dias de Babilônia que nós estamos vivendo. Para que você venha lutar durante a semana, para que as circunstâncias não te aprisionem e te impeça de vir à casa de Deus. Que você lute para ter paz com todos. Porque nós somos mestres em eliminar pessoas que tiram a nossa paz. Aqui não tem, graças a Deus. Mas por aí existem pessoas: tirou minha paz. Tirou minha paz. Tirou minha paz. Tirou minha paz. Aí daqui a pouco: ai, Senhor, estou tão sozinho. Traga para perto de você alguém que tira a sua paz. Você está querendo viver zen em um mundo cheio de defeito? Você está querendo viver a perfeição em um mundo onde só vai ter tribulação? Agora, nós somos vitoriosos em Cristo, porque eu já li o fim da história, e lá no fim da história fala que você é vencedor em Cristo Jesus, e existe uma nova Jerusalém sendo preparada para mim e para você. Dias de glória não pode apenas limitar naquele dia em que você vai ter uma conquista terrena. Você vai se frustrar muito se os seus olhos não estiverem na glória futura. Precisamos pensar mais em Jesus do que em nós mesmos. Precisamos adorar mais a Jesus do que a nossa alma. Como assim, pastor? Eu adoro a Jesus. Não, às vezes a sua alma quer ouvir aquela música para você chorar, sendo que todas as canções deveriam ser para Ele. Às vezes você entra pelaquela porta querendo ouvir uma palavra que vai transformar o seu coração, e na verdade você deveria estar entrando para entregar a Ele o seu coração. E às vezes nós estamos vivendo dias de lutas, dias de lutas, dias de lutas. Mas por que não chega o dia de glória na minha vida? Porque ainda existe algo dentro de você e dentro de mim que precisa ser moldado para que o dia de glória não nos desvie do propósito. Não sei se você já encontrou alguém assim. Você ajudou ele a orar por algo, ele conquistou aquela coisa e depois virou fumaça. Aqui, né, talvez é só eu que encontrei alguém assim. Mas só vive dias de glória quem não desiste em meio às lutas. Está lutando? Quer a vitória? Vai chorando, geme, chora. Quer a vitória, meu irmão? Vai ter choro sim. Porque são as suas lágrimas que vão regar as sementes que estão caindo no caminho e que vai crescer aquela planta que vai te dar sombra lá no futuro. Não reclame das suas lutas, porque são elas que estão te fortalecendo. Eu preciso de um homem forte aqui agora. Quem é um homem forte? Pedro? Vem cá, Pedro. Porque nós temos que entender que as lutas, elas são instrumento de aperfeiçoamento na nossa vida.
E eu vou botar esse cara na luta agora aqui. Porque ele estava querendo viver muito dia de paz. Isso, vamos para você ficar junto comigo na câmera, fica aqui virado para cá. Não, para aqui. Isso, vira para cá. Aí levanta sua mão assim. Isso, aí agora você segura. Pode virar a mão para ficar mais gostosinho. Você malhou essa semana? Amém. Glórias. Então você segura aí, quando você cansar, aí você pode abaixar a mão e give up, tá bom? Vamos continuar aqui a pregação? Por que às vezes Deus coloca sobre nós peso que não era para a gente carregar na nossa cabeça? Por que às vezes a gente nos vê carregando coisas? Espera aí, para que eu vou carregar isso? Senhor, o Senhor não sabe que eu não deveria estar vivendo isso? Senhor, por que esse peso está sobre mim e fulano não está vivendo isso? Nós às vezes precisamos viver mais as nossas lutas do que acusar Deus de colocar a luta só sobre nós. A sua luta é diferente da do outro. Vai ter gente que vai olhar você 10 horas da manhã tomando café e tirando um story. Fala, nossa, estou aqui, já limpei 3 casas. E essa pessoa aí tomando café de manhã, mas você não sabe o que ela passou na madrugada. Talvez ela perdeu um emprego. Talvez ela está passando uma dificuldade na área emocional e não consegue nem trabalhar. Mas aí, você olha para cá, deixa ele enfrentar a luta dele. Você tem lutas. Isso aqui é a luta dele. E nós como igreja, nós não... Quem é esse cara? Cada um com a sua luta. É assim que nós deveríamos pensar? Como é que ficou agora? Dá para me agradecer? Dá? Glória. Então segura um pouquinho aí, porque você tem mais força aí, né? Aí agora, vamos fazer o seguinte. Abre a sua mão. Isso. Segura. Você viu que a mão dele levantou? Pega de novo, Edão. Segura. Por que a mão dele levantou? Porque quem não desiste em dias de lutas, quando enfrentar a próxima vez, vai ser mais leve. Sabe por quê? Porque estava treinando para aquilo. Então não existe lutinha e lutona. Não existe, não sei se existe essa palavra. Desculpa aí, Ray. Estou quebrando o vocabulário aqui hoje. Mas não existe, a minha luta é maior do que a sua. Não, existe treinamento pesado que você está desistindo dele. Eu poderia muito bem falar, Pedro, segura isso aqui. Ele fala, não, pastor, pelo amor de Deus. Nossa, eu não nasci para isso. Não sabendo ele que talvez era segurar, passar por essa barra, que ia fazer ele lá na frente não desistir. Então quando você olhar para alguém e você falar, que pessoa forte, saiba, é uma pessoa que nunca desistiu das suas lutas. É uma pessoa que quando o peso aumentou, ela botou a força. Porque esse cara está aqui a ponto de abaixar o braço dele. E eu poderia falar assim, Pedro, você deseja descansar? Não. Mas e se eu falar assim, Pedro, pode abaixar os braços? Agradeceu. Amém. Agora levanta. E se eu falasse assim, Pedro, eu vou colocar um pouquinho mais de peso, mas saiba você, que se você não suportar esse peso aqui, pessoas vão morrer. Se você não suportar esse peso aqui, eu vou botar mais peso. A sua família vai desistir do evangelho. Se você não suportar esse peso aqui, Pedro, pessoas vão morrer sem ouvir falar do evangelho. Se você não suportar esse peso aqui, Pedro, você não vai mudar de fase. Olha o tanto de força que ele colocou. Um cara que estava tremendo aqui. Sabe por que nós desistimos? Obrigadão, Pedrão. Guarda lá. Uma salva de palmas para ele. Sabe por que a gente desiste às vezes? Porque não tem ninguém falando para nós a razão do porquê nós estamos passando naquela situação. Você precisa do seu lado de pessoas que falam assim, ei, olha para mim aqui. Eu sei que está pesado, eu sei, mas se você desistir, a sua família vai desistir. Se você parar, a sua família vai parar. Então faz o seguinte, aguenta mais um pouquinho, segura essa barra aí. A luta, ela vai te ensinar a quando chegar os dias de glória, você não se exaltar, mas exaltar o nome do Senhor Jesus. E falar, se não fosse Ele na minha vida, eu não era ninguém. Se não fosse Ele na minha vida, eu não estava caminhando para Jerusalém. Se não fosse Ele na minha vida, eu estaria agora desanimado, jogado num canto, apenas esperando o fim da minha história. Mas Deus, Ele levantou eu nessa noite para falar para você, o fim do seu desânimo é hoje. Aleluias. Aleluia.
Você precisa se adaptar com a sua nova estação. Nós estamos pregando sobre uma nova estação, mas deixa eu te dar um alerta: nova estação traz novos desafios. Eu tenho um blower lá de soprar folhas, eu tenho rastel, eu tenho um carrinho de mão, que estava tudo guardadinho lá na garagem. E agora eu vou ter que colocar para fora e trabalhar, porque as folhas estão caindo. Então não desperdice os momentos que você deve estar com o Senhor. Sabe por quê? Porque você vai precisar dessas ferramentas para o desafio que a nova estação está trazendo sobre você. Só mais um GPS eu não vou não. Só mais um culto eu não vou não. Só mais uma reunião de oração eu não vou não. Esse Zoom do reabastecendo, gente, eu estou na preguiça, não vou não. Eu estou trabalhando, eu não vou. É só mais um, só mais um. Aí quando chega a luta, não existe ferramentas o suficiente para enfrentar. A igreja, ela está aqui para equip you, para te equipar a você. Seria muito bom eu falar assim: você não terá mais lutas na sua vida. Deus agora falou que é só vitória. Tem até uma música mentirosa que fala que agora é só vitória. Mas eu prefiro ser sincero e falar com você: a igreja está aqui para ensinar você a não desistir no meio das lutas, porque luta você vai passar sim, mas, como Paulo falou, sim, eu sou atribulado por um lado, sim, nós somos desanimados, mas em tudo nós não podemos desistir. Eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Então Deus às vezes nos permite pesos desnecessários aos nossos olhos, para que nós venhamos enfrentar pressões futuras e não desistir. Está sendo encorajado nessa noite? Tem mais um tempinho? Glórias. Eu acho que a minha voz aí, a parte grossa aí está dando uma microfonia. A luta é um momento em que o atleta coloca em prática aquilo que aprendeu. Nós colocamos aqui um atleta para fazer um exemplo para você. Mas se você nunca viu um atleta treinar, o atleta que ele vai correr aquelas corridas de 100 metros ou atletismo, não sei se você já parou para ver, mas eles treinam com pesos nas pernas. Eles treinam com coletes de peso sobre eles. E eles correm com aquilo. Mas espera aí, na hora da competição eles não vão estar correndo com aquilo. Aí você aprendeu. Porque aquele que treina com um peso desnecessário, na hora da corrida, está tão leve que ele não desiste de chegar até o final. Deus está colocando sobre a minha vida e sobre a sua agora propósito no nosso sofrimento, propósito na nossa luta, porque nós estávamos até agora reclamando da luta que a gente está passando, e Deus está falando assim: eu só estou te fortalecendo para quando você pegar a largada e falar go, você vai chegar no fim da sua história. Quantos aqui querem chegar na Nova Jerusalém e falar: eu guardei a minha fé e agora eu sei que está uma coroa reservada para mim em Cristo Jesus? É essa glória que você tem que refletir. Nós vemos na palavra de Deus que a nova estação ela traz desafios, e um grande exemplo que eu posso citar para você é sobre José do Egito. Um homem que tinha um sonho de Deus, contou para alguém e começou a enfrentar lutas e as circunstâncias da vida que iriam sufocá-lo. Ele teve que suportar a inveja dos próprios irmãos. Ele teve que os próprios irmãos planejassem matar ele. Foi vendido por aqueles que deveriam amá-lo. Caiu numa prisão por falsa acusação. Ajudou as pessoas na prisão que esqueceram dele na cadeia. Mas em nenhum momento você vê José se justificando. Cuidado com pessoas que se justificam demais. Elas têm culpa no cartório. Eu gostei de lembrar dessa palavra, culpa no cartório. Vou repetir para você entender. Cuidado com quem justifica demais, porque essa pessoa tem culpa no cartório. Você tem um advogado fiel e ele te defende. Você não precisa ser o seu defensor. A única coisa que você precisa é continuar glorificando a Deus em meio às traições, às circunstâncias, os poços, as prisões, até Deus te colocar no palácio e você saber que não foi para sua honra, mas foi para glorificar a Ele.
Quando você chegar onde Deus tem para você, todas as acusações elas vão sair. Porque contra frutos não existe acusações. Então dê frutos, ao invés de você se justificar. Porque às vezes nós chegamos, e eu já vi isso, colegas assim no passado, nossa, eu estou aqui faz tanto tempo, eu não tenho uma oportunidade nessa igreja, a gente não cresce aqui, o pastor consagrou fulano, consagrou ciclano, e não me consagra. No dia em que nós esquecermos de nós e apenas cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer, nós vamos chegar em um lugar que quando nós chegar lá, a gente vai falar assim, foi Deus que me colocou aqui, então não é para fazer mal para ninguém, e eu estou pronto para glorificar Ele e não a mim. Deus está te preparando. Se você não superar os desafios presentes, as conquistas futuras podem te desviar. Você precisa suportar. Eu preciso suportar. É difícil para você? Hello, para mim também. Mas às vezes é bom, você vai ter que colocar um sorriso. Ah, é falsidade isso, pastor. Não é falsidade. Isso é uma atitude de alguém que sim, bateu a poeira ontem, numa queda, mas levantou hoje, botou um sorriso nos lábios e falou assim, Jesus me perdoa. Eu vou continuar caminhando, porque eu sei que Ele é um Deus de segunda chance, de terceira chance. Enquanto existe vida, há esperança. Em Romanos 8, versículo 18 diz, eu considero, olha o que Paulo diz, eu considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, ou para nós será revelada. Não mal interprete esse texto, porque a glória não será revelada através de você, ou você. Não, essa glória que em nós será revelada, ou para nós, que é a glória de Cristo. Quando Moisés descia do monte após conversar com Deus, ele tinha que colocar um pano sobre o rosto, porque ele brilhava, porque ele estava perto da glória de Deus, e ele brilhava, então ele tinha que se cobrir perante o povo. Que você possa descer do monte com brilho nos seus lábios. Que você possa chegar nos lugares e as pessoas falarem assim, você pode orar por mim? Você carrega algo diferente. Quem vive o propósito se prepara para dias de honra. Eu posso ler agora lá no capítulo 60 para você? Para a gente partir para o final. Capítulo 60, verso 18 ao 22. Eu quero ler esses textos aqui, porque eu quero que você pegue isso e talvez você repita essa leitura no seu GPS essa semana, se você lembrar, para que você venha encorajar um ao outro. Olha o que Isaías fala. Capítulo 60, verso 18 ao 22. Nunca mais se ouvirá falar da violência na terra, nem da ruína, nem da destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, as suas portas, louvor. Nunca mais o sol será a sua luz do dia, nem o brilho do luar iluminará você. Sabe por quê? Pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá. Porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza, eles terão fim. Os seus dias de tristeza terão fim em nome de Jesus. Então todo o povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, a obra das minhas mãos, assim diz o Senhor, para revelar o meu esplendor. O pequeno se tornará mil, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa. Na hora certa, na hora certa. Deus não está atrasando, na hora certa. Eu farei que isso aconteça depressa. Na hora certa, eu farei que isso aconteça depressa. Está demorando, mas quando acontecer, acontecerá de uma vez.
eu sinto Deus aqui. Deus está falando para você que os dias de luta, eles estão prestes a terminar, porque você está entendendo o que é glorificar ao Senhor na luta, e você está entendendo para onde você está caminhando. Você está entendendo nessa noite que você tem em Jerusalém muito mais do que você está querendo conquistar aqui, e o Senhor diz para mim e para você nessa noite que na hora certa, o relógio de Deus é diferente do nosso. Tem coisas que eu estou esperando há muitos anos e não aconteceu no meu relógio. Tem coisas que talvez você está esperando há muitos anos e I'm sorry, não vai acontecer no seu relógio. Porque às vezes nós queremos determinar um tempo para Deus. Senhor, eu vou orar até o fim do ano. Se o Senhor não fizer nada, eu vou fazer. Aí Deus fala, olha... Ok, vou esperar você fazer. Porque é no tempo de Deus e na hora certa acontece depressa. Aleluia. Eu creio no fundo do meu coração que você está pegando isso como um segredo de Deus revelado na sua alma. Eu tenho vivido dias assim, onde demorou muito, irmã Silvana, demorou muito aos meus olhos. Pensei que nunca ia acontecer, mas de repente, bum! Deus faz depressa. Ele não faz com pressa. Ele faz depressa. Ele trabalha na perfeição. Enquanto Ele está aperfeiçoando, você está chorando. Enquanto Ele está aperfeiçoando, eu e você estamos murmurando. Enquanto Ele está aperfeiçoando, nós estamos achando que nunca vai acontecer. E aí quando nós estamos perto de desistir, já segurando aquele pedestal, tremendo as mãozinhas, aí Deus olha para nós e fala, Ele segurou o suficiente, eu acho que Ele vai desistir. Então, depressa, eu entro na vida dessa pessoa. Quantos estão prontos para o depressa de Deus aí? Eu creio que Deus depressa, Ele fará a obra na sua vida e na sua família. Aleluia. Dona Teresa, mãe da Thaís, está lá online agora. Eu sinto de mandar essa palavra para a senhora. Deus vai fazer um depressa na família da senhora. A senhora está orando por conversão, Deus está fazendo. E quando acontecer vai ser assim, um depressa. Deus está aqui. O Senhor é a sua luz perpétua. Nós não podemos confiar em carros. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros confiam em finanças, outros confiam em estabilidades, outros confiam em se ter um marido eu vou estar bem, se ter uma esposa eu vou estar bem, se eu ter um namorado eu vou estar bem. Nós precisamos confiar no Senhor. Deus promete honra eterna, paz, prosperidade, e a glória final será fruto não da riqueza material, mas da presença contínua de Deus na nossa vida. Da mesma forma que você tem disciplina para trabalhar, para levantar e para fazer as suas coisas, tenha disciplina espiritual. Porque às vezes nós fazemos um jejum de ficar em água por uma semana, mas depois nós abandonamos qualquer prática espiritual. É melhor um versículo por dia, é melhor 5 minutos de oração, mas com constância. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu sou fraco, eu só consigo orar 5 minutos e eu já cochilo. Eu sou fraco, eu começo a orar, a ler a Bíblia à noite e ela cai na minha cara. Mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui de novo, eu estou aqui de novo. Aí chega uma hora que aquele peso que você estava segurando já não é mais peso para você. Eu aprendi com Jesus, Jamile, que quando nós decidimos carregar a nossa cruz e seguir Jesus, nós começamos a ajudar os nossos irmãos a carregar os fardos deles. E aí, você lembra que você também tem. Aí você fala, mas gente, era para me estar concentrado no meu fardo, porque eu também tenho. Mas aquele que põe a mão no arado, aquele que se importa com a obra do Senhor, aquele que faz algo por um irmão, essa pessoa esquece do peso que ele está carregando. Ei, Deus está falando com você nessa noite. Tudo o que você precisa é sair do seu mundinho e ver que existe pessoas pior do que você precisando da sua mão. Nós estamos querendo endireitar nossa vida. E Deus está querendo endireitar o nosso caminhar para nós termos respostas para alguém.
Eu preciso concluir. Diga, foi com sinceridade, não vale mentir dentro da igreja. Mas Deus hoje está dando significado às nossas dores. Pergunta para uma mãe que está indo para o hospital, talvez ser cortada para tirar uma cesárea ali, ou às vezes passar dor ali para empurrar o filho. Quando ela vai para o hospital, ela vai até tirando fotinha. Mas vai sofrer, não tem problema, eu sei o que vem depois. Aleluia. Eu e você precisamos, Kaique, às vezes pensar como uma mulher que está indo para ganhar um filho e ela está ali sofrendo, às vezes querendo matar o marido que está ali do lado, porque né, o cara só está ali assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vai, puxa, porque não é você, né, que está aqui. Mas aí na hora que nasce, coloca nos braços, vamos tirar uma fotinha. A alegria vem, sabe por quê? Porque os dias de lutas, aleluia, dia de luta para alguém que está no Senhor é apenas gerando algo que quando nascer vai trazer esperança para muitas pessoas. É gerando algo que quando nascer vai abençoar sua casa. Os filhos são herança do Senhor. Vira para essa pessoa e fala assim, ele não está falando de uma gravidez. Eu estou falando de você e eu suportarmos as dores de parto que a face da terra está vivendo, porque o nosso Senhor e Salvador, Ele está ajeitando o cavalo branco, Ele está ajeitando as suas vestes, Ele está preparando os anjos, Ele está preparando o exército para vir com Ele resgatar a igreja dessa grande tribulação que estamos prestes a enfrentar. Você não está largado. Você não está deixado. Deus está cuidando de você. E o depressa de Deus, nós podemos ser arrebatados hoje. Talvez quando você sair dali, deixa essas roupinhas aqui e vestes novas vêm sobre mim e sobre você. Está preparado para viver isso? Só quero citar para você, fique de pé. Só quero citar para você alguns exemplos para encorajar você. Porque eu falei aqui do exemplo de José, que ele alimentou uma nação por ele não ter permitido a sua dor te parar no meio do caminho. Abraão, ele se tornou o pai de muitas nações porque ele não teve medo de sacrificar o seu amado filho. Davi se tornou rei de Israel porque ele não deixou os seus gigantes lhe pararem. Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho para o Pai, por não ter poupado nenhuma gota do teu sangue. O caminho está aberto. Somos nós que precisamos nos posicionar. E hoje eu quero orar para você que quer seguir rumo a Jerusalém. O fardo estava ficando pesado, as dores estavam quase te parando, porque você está escutando coisas demais e você não tem a solução para nada. Traga para o altar, aleluia, Deus fala isso comigo. Você escutou o desabafo de alguém essa semana e você não tem a solução. Traga essa pessoa para o altar hoje. Você vai representar ela aqui no altar. Porque às vezes, o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Deus está falando para você hoje. Sabe como você ajuda alguém? Traga ela para o altar. Mas ela não está aqui, pastor. Traga o nome dela para o altar. Eu estou indo representando essa pessoa. Eu estou indo representando esse casamento. Eu estou indo. E se você não tem, pastor, e para mim que ninguém falou comigo essa semana? Você vai trazer as suas lutas para o altar. Você vai trazer os seus desafios para o altar e falar: chega de carregar sozinho. Chega de carregar sozinho. Eu preciso estar contigo, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas é possível em Cristo. Então, enquanto eles adorarem ao Senhor, dá para cantar: eu me rasgo por inteiro. Estou atrapalhando vocês aí, né? Não atrapalha. Tá vendo? Esse louvor tem unção, nada atrapalha. Porque não existe um lugar para aquele que já pisou no Santo dos Santos. Porque às vezes, eu estou busy, meu trabalho, isso, aquilo, e aí eu e você nos afastamos. E aí Deus está falando para mim e para você nessa noite: enquanto você não permanecer no Santo dos Santos,
Você não vai descobrir o propósito que você está na terra para realizar. Você está na terra não só por você, não só pela sua esposa, não só pelos seus filhos. Existem outras pessoas que se espelham na sua vida. Então, enquanto eles louvarem ao Senhor aqui, saia sozinho com seu amigo. Se Deus colocar no seu coração de chamar alguém, se você quiser largar aí o seu serviço na mídia e falar, quer saber, eu preciso de correr para aquele altar, vem aqui para o altar, as intercessoras vão estar aqui, eu quero orar por você nessa noite, eu vou estar descendo também, que eu quero orar por você nessa noite. Cante ao Senhor.